Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e esse é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os inscritos no canal, convidar os novos amigos que se inscrevam, curtam e compartilhem os nossos vídeos. E não esqueça de nos seguir nas principais redes sociais. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso bate-papo sobre as atividades da enfermagem perioperatória no evento cirúrgico destinado ao tratamento do paciente. Então, vamos dar mais atenção, mais ênfase à unidade de recuperação pós-anestésica. Então, nós já falamos nas aulas anteriores do que é a unidade de recuperação pós-anestésica, já falamos sobre alguns conceitos, algumas formulações logísticas, da estrutura interna dessa unidade, e agora vamos migrar para a avaliação do nível de consciência, que é uma atividade de extrema importância que a equipe de enfermagem deve executar. O nível de consciência é um dos 5 parâmetros da avaliação neurológica. É um dos aspectos importantes que devem ser valorizados na avaliação do paciente na unidade de recuperação pós-anestésica, uma vez que determina alterações no estado da função cerebral. Então, esse paciente que vem para a gente, oriundo do centro operatório, da sala de cirurgia, ele ainda vem sob o efeito de drogas anestésicas. Então, é preciso que nós tenhamos condições técnicas de fazer avaliação de como esse organismo se comporta durante, na verdade, a farmacocinética e a farmacodinâmica, ou seja, como ele metaboliza e excreta esse princípio ativo desse fármaco e como o organismo dele reage a essa metabolização. Então, o objetivo é que o paciente venha recobrando de maneira gradual o seu nível de consciência. Mas, para tal, precisamos ter instrumentos que façam a monitorização desse evento. A avaliação do nível de consciência deve englobar uma descrição do estado de alerta do paciente em resposta a estímulos verbais e dolorosos. O objetivo é determinar o grau de alteração do nível de consciência e ter um parâmetro clínico evolutivo e prognóstico. Deve ser feita de forma seriada e seguindo critérios semelhantes entre os examinadores para efeito comparativo, ou seja, através de um instrumento pré-determinado, pré-organizado, institucional, você vai criar um método de avaliação para determinar o grau da alteração do nível de consciência. Se o paciente está agitado, torporoso, sonolento, letárgico, agitado, em coma, e a partir daí você vai conseguir traçar métodos, parâmetros clínico-evolutivo e prognóstico, ou seja, você vai conseguir traçar a sua linha terapêutica, a sua linha de cuidados de enfermagem para esse paciente que está mais sensível, mais dependente, e em cima dessa programação terapêutica, você pode fazer uma hipótese prognóstica, ou seja, o paciente daqui a algumas horas, alguns minutos, ele vai despertar, o paciente vai manter-se sedado, com rebaixamento de nível de consciência. Em cima desta avaliação é que o nosso trabalho ele é criado, ele é alicerçado. Então é importante que possamos trabalhar esse instrumento de forma coerente, de forma inteligente. Então vamos definir o que é consciência e rebaixamento do nível de consciência. Consciência é o estado que permite ao indivíduo ter a percepção de si mesmo e do ambiente que se encontra, podendo responder a perguntas e ou comandos de uma forma clara, objetiva e orientada. Então, o paciente ele está acordado e orientado. Aquela máxima que nós encontramos em algumas evoluções, alguns registros de enfermagem, paciente lúcido orientado. Não, o paciente está acordado e orientado, acordado e desorientado. Então, você tem que observar, o paciente está com o nível de consciência, ele tem a percepção de si mesmo e do ambiente no qual ele está inserido no contexto. Então, o paciente, senhor, qual é o seu nome? O nome é Marcelo. Tá, onde o senhor está? Eu estou aqui no hospital porque eu fui submetido a uma cirurgia. Então, as respostas que esse paciente te oferece denotam um nível de consciência adequado e esperado pelo processo. E rebaixamento de nível de consciência é um importante sinal de alteração do funcionamento cerebral.
pode acontecer em diferentes intensidades e sempre está relacionado a uma disfunção do sistema ativador reticular ascendente. Então, quando o paciente apresenta algumas alterações cognitivas, algumas alterações da percepção de si mesmo e do ambiente no qual ele está inserido, você pode já ter como característica uma alteração de uma estrutura cerebral específica, que é o sistema ativador reticular ascendente. E você pode já associar a essa alteração do nível de consciência, esse rebaixamento do nível de consciência, a algum procedimento terapêutico implementado, a algum tipo de evento traumático, metabólico, patológico, para que você, em cima disso, trace sua conduta terapêutica. As alterações do nível de consciência podem variar entre dois extremos, desde uma desorientação temporoespacial até um estado de coma profundo. Ou seja, quando você classifica o paciente num quadro de desorientação do nível de consciência, uma alteração significativa do nível de consciência, você está afirmando que ele está dentro de dois parâmetros específicos. Ou está dentro de desorientação temporoespacial, onde ele apresenta agitação psicomotora, agressividade, irritabilidade, ou ele está num quadro de que qualquer tipo de estímulo é indiferente, porque ele não reage. Ele está numa depressão do sistema nervoso central tão importante, tão significativa, que ele não reage aos estímulos táteis, sonoros, dolorosos, enfim. Ele pode estar simplesmente desorientado no tempo e espaço ou mesmo em coma profundo. Então, eu trouxe para vocês aqui 3 parâmetros básicos que a gente vai trabalhar dentro da unidade de recuperação pós-anestésica, que são importantes. Existem outros que vamos falar mais à frente. Então, o paciente pode estar sonolento ou letárgico, sonolência ou letargia. A sonolência ou letargia é considerada um estado de diminuição do nível de consciência em que o paciente consegue ser acordado com estímulos brandos. Situação hipotética: você aborda o seu paciente e você o chama de forma direta, através de estímulos verbais ou táteis. Ele acorda de maneira prontamente ele é despertável. Ele está só letárgico, sonolento, mas você o chama, você interage com o paciente, faz estímulo tátil e ele vai responder através de estímulos brandos. Torpor, paciente torporoso, estupor ou torpor. O estupor é considerado um estado de sonolência mais profunda, em que o indivíduo precisa receber estímulos vigorosos e repetidos para despertar. Então, um paciente com quadro de hipoglicemia, ele pode estar torporoso. Um paciente que está apresentando um AVC, ele pode estar torporoso. Então, você precisa de estímulos mais intensos, mais vigorosos, para fazer com que esse paciente desperte. E, geralmente, ele não mantém o quadro ele não se mantém acordado. Ele não mantém o quadro de vigília. Então, você acorda, você faz o estímulo, ele abre os olhos, desperta e prontamente volta a dormir. Então, é uma sonolência mais profunda, é o torpor, paciente torporoso. O estado de coma. Então, vamos analisar o que é o coma. Coma é definido como estado de inconsciência de si mesmo e do ambiente, mesmo após estímulos de diversas modalidades e intensidades, em que o paciente permanece de olhos fechados, de olhos cerrados. Por mais que você estimule verbalmente, de estímulos álgicos, táteis, o paciente se mantém dormindo, se mantém inconsciente. Então, nós podemos classificar como estado de coma. Você pode ter o coma farmacológico, ou o coma metabólico, ou o coma que está associado a uma lesão do sistema nervoso central. Então, vamos debater isso mais à frente. Então, para você poder classificar, instrumentalizar a sua assistência, você precisa ter conhecimento de alguns itens que vão te oferecer subsídio para fazer a avaliação do nível de consciência. Então, hoje nós trazemos para vocês 3 padrões, 3 instrumentos, 3 escalas básicas para você fazer a avaliação desse indivíduo. Então, nós temos a escala de Glasgow, escala de coma de Glasgow, a escala de sedação de Hansen e a escala de agitação e sedação de Richmond. Então, a escala RAIS. Então, como esse paciente vai ter a sua medicação, os seus fármacos
sedativos, anestésicos retirados, você vai avaliá-lo com a escala de Glasgow. Mas, todavia, apresento para vocês outras escalas para que vocês tenham conhecimento sobre a temática. Então, vamos iniciar falando sobre a escala de coma de Glasgow. A escala de Glasgow foi desenvolvida na década de 1970, oficialmente publicada na revista Lancet, por Grant Tisdall e Brian Dennett. A versão inicial do instrumento recebeu o nome de índice de coma, e após um estudo de estatísticos sobre o sistema de pontuação, transformou-se na escala de coma de Glasgow. Então, é a escala que é mais utilizada a nível mundial, que é muito empregada para você fazer avaliação de pacientes com TCE, com traumatismo crânioencefálico. Foi criada para padronizar as observações clínicas de adultos com traumatismo crânioencefálico, em estado grave e com alterações de consciência. Então, como foi dito, a escala de Glasgow ela tem um objetivo fim. Ela tem como objetivo você analisar esse paciente vítima de um TCE, mas nada impede você utilizá-la para outras situações. A escala de Glasgow define o nível de consciência mediante a observação do comportamento. Então, a escala de Glasgow ela vai avaliar o comportamento do paciente, baseando-se em um valor numérico. Ou seja, ele vai avaliar o comportamento do paciente, do indivíduo, e vai associar esse comportamento a um valor numérico. É o sistema de pontuação mais utilizado no mundo para avaliação de pacientes comatosos em cuidados intensivos. Proporciona uma abordagem padronizada e universal para monitorar e avaliar os achados da avaliação neurológica. Então, a escala de coma de Glasgow, ela te oferece subsídios técnicos para você fazer a avaliação neurológica do seu cliente. Apresento para vocês aqui a escala de Glasgow. Então, o quadro. Você tem as variáveis e o score de pontuação. Então, quais são as variáveis utilizadas? Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Então, vamos lá. Abertura ocular. Se o paciente apresenta abertura ocular espontânea, ou seja, você se aproxima do paciente, você percebe que ele faz abertura e fechamento dos seus olhos de maneira espontânea, sem nenhum tipo de comando, de estímulo, você atribui 4 pontos. Se a abertura ocular só acontece mediante o comando verbal, senhor Marcelo, por gentileza, abra seus olhos. E se o Marcelo abre os olhos mediante o comando verbal, você atribui 3 pontos. Se a abertura ocular ela acontece mediante um estímulo tátil, um estímulo álgico, então, senhor Marcelo, por favor, abra seus olhos. Se o Marcelo não abre os olhos, então eu faço um estímulo álgico no paciente, ele faz abertura ocular, eu atribuo 2 pontos, quando a abertura ocular é obtida através de estímulo à dor, 2 pontos. Quando eu me aproximo do paciente, faço estímulo verbal, estímulo doloroso, e o paciente, mesmo assim, não apresenta abertura ocular, eu atribuo 1 ponto. Na resposta verbal, se eu abordo o paciente, questiono o paciente com perguntas objetivas, de fácil análise e contemplação, eu atribuo 5 pontos. Então, o que aconteceu com o senhor? O senhor Marcelo estava atravessando a rua, foi atropelado, fui trazido para esse hospital, eu moro no lugar tal, meu telefone é tal, por favor, acione minha família. Todas as informações que o paciente te oferece são orientadas, são coerentes. Eu vou atribuir um score de 5 pontos. Quando você aborda o paciente, faz um questionamento verbal e a resposta é confusa, desorientada, você atribui 4 pontos. Quando o paciente vai proferir palavras inapropriadas às suas perguntas objetivas, você atribui 3 pontos. Quando o paciente apresenta palavras incompreensíveis, gemidos, murmúrios, você atribui 2 pontos. E quando não há nenhum tipo de resposta verbal, atribui-se 1 ponto ao score. Então, a resposta motora. Se o paciente obedece comandos, seu Marcelo, por gentileza, aperte minha mão, levante o braço esquerdo, levante a perna direita, e o paciente obedece esses comandos de forma coerente, você atribui 6 pontos a esse score. Se a resposta motora do paciente, ele não consegue obedecer os comandos, mas quando você faz palpação ou estímulo álgico, ele localiza o ponto de dor, de pressão ou a lesão, você atribui 5 pontos. Quando o paciente apresenta um movimento de retirada, ele não consegue mobilizar o membro, ele não obedece o comando, mas quando você manipula, existe uma resposta reflexa no sistema nervoso,
que ele vai retirar o membro, fazer um movimento de retirada, atribui-se 4 pontos. Quando ele faz uma flexão anormal, lembrando que toda vez que você flexiona, você diminui o ângulo. Quando ele dobra o braço de forma anormal, as pernas, membros inferiores, superiores, você atribui 3 pontos. Quando ele faz uma extensão, lembrando, extensão é aumentar o ângulo. Quando ele estica de forma anormal os membros superiores ou inferiores, você atribui 2 pontos. E quando não há nenhum tipo de resposta motora, atribui-se 1 ponto. Lembrando que o total mínimo na escala de coma de Glasgow são 3 pontos. É um paciente em coma profundo. E o máximo, 15 pontos. Então, quando o paciente está em condições adequadas, não há lesão do sistema nervoso, você vai ter lá um paciente com 15 pontos. Todavia, um paciente com 8 pontos já é um paciente já que requer uma atenção especial. Muitas vezes, você precisa obter uma via aérea superior, uma intubação traqueal, enfim. É um paciente que requer cuidados maiores. Vamos falar sobre esse tema quando formos abordar o tema urgência e emergência mais à frente. Então, trago para vocês aqui uma representação gráfica, visual aqui, do que é avaliação da abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Então, você tem aqui, ó. Então, o paciente vai fazer o quê? Ó? Decortica, que é decorticação, que é a flexão anormal, e descerebra, que é a flexão anormal. A extensão anormal, perdão. A extensão anormal é a decorticação e a flexão anormal é a decorticação. Descerebra, decortica. Então, escala de sedação de Hansen. A escala de sedação de Hansen avalia o grau de sedação do paciente em uso de fármacos sedativos. O score para avaliação do nível de sedação foi proposto por Michael Hansen, nascido em Dublin, na Irlanda, e formado em medicina na Universidade de Londres. A escala de Hansen avalia o grau de sedação em pacientes de terapia intensiva, com escala de valores de 0 a 6 pontos. Então, a escala de sedação de Hansen ela vai ser empregada em que situação, Marcelo? Quando o paciente estiver sob terapia farmacológica voltada para a sedação. Perfeito? Por suas características, o score de Hansen aproxima-se do ideal esperado, para uma escala de sedação. As definições são simples e intuitivas, o que garante um fácil aprendizado por ser aplicado à beira do leito de forma simples e rápida, e possui sensibilidade e especificidade suficientes para ser considerado padrão de referência entre os scores de sedação existentes. Então, é uma escala extremamente simples, muito intuitiva, onde qualquer profissional consegue absorvê-la de maneira muito prática, muito ágil. Então, é muito prático você utilizar isso para avaliar seu paciente em utilização de fármacos sedativos. Então, trago para vocês aqui a escala de Hansen. Então, você tem aqui a numeração, que ela vai de 1 a 6. Então, 1, paciente ansioso, agitado, impaciente ou ambos. 2, paciente cooperativo, orientado e tranquilo, 2 pontos. 3 pontos, paciente que responde somente ao comando verbal. 4, paciente que demonstra resposta ativa a um toque leve na glabela ou a um estímulo sonoro vigoroso. 5 pontos, paciente que demonstra resposta débil a um toque leve na glabela ou a um estímulo sonoro vigoroso. E 6, paciente que não responde aos estímulos aos itens 4 e 5, será o estímulo glabelar ou o sonoro vigoroso. Então, paciente em coma profundo. Perfeito? Escala de agitação sedação de Richmond, escala RAS. A escala de Richmond de agitação sedação foi desenvolvida por uma equipe multidisciplinar da Universidade de Richmond, na Virgínia. Surge para avaliar pacientes em unidade de terapia intensiva que façam uso de medicamentos sedativos. Outra escala que avalia o paciente em uso de fármacos sedativos. A escala de RAS também, como é chamada, varia de +4 a +5. Então aqui, bizu para vocês, quando o sinal for positivo, esse paciente está agitado, está ansioso. Quando a escala for negativa, ele está torporoso, sonolento, letárgico ou mesmo em coma profundo. Então, o paciente, quando o score possui sinal positivo, então o paciente é agitado, combativo, agressivo.
Quando possui sinal negativo, é um paciente letárgico, paciente entregue à sedação. Vamos lá. Eu vou obter score mais 4 quando o paciente for combativo. O que é um paciente combativo? Francamente combativo, violento, agressivo, levando perigo imediato a si mesmo e à equipe. Então, paciente agitado que requer, além da sedação, contenção mecânica no leito, é um paciente que score de RAS mais 4. Mais 3, muito agitado. Paciente agressivo, que pode puxar tubos e catéteres. Então, o paciente ele pode fazer lesões em si mesmo. Ele não oferece risco físico à equipe, mas ele pode arrancar um tubo orotraqueal, um catéter profundo, uma sonda vesical, um dreno. Então, um paciente que está agressivo e pode retirar catéteres. Mais 2, é um paciente agitado, movimentos não intencionais frequentes, briga com a ventilação mecânica. Então, esse paciente também é um paciente agitado, mas não tão agitado quanto o paciente que pode estar arrancando tubo, etc. Mais 1, inquieto. Paciente ansioso, inquieto, mas não está agressivo. Pontuação 0. Paciente alerta, paciente está calmo. Menos 1, paciente torporoso. Não completamente alerta, mas mantém olhos abertos e contato ocular com o examinador ao estímulo verbal por tempo maior ou igual a 10 segundos. Então, o paciente que você se aproxima do paciente, chama pelo nome, senhor Marcelo, bom dia. O senhor Marcelo abre os olhos e te encara, e fixa o olhar em você. Mas só que ele não mantém esses olhos abertos por mais um tempo muito alongado. Então, você vai ter uma abertura ocular um pouco maior que 10 segundos. Sedado leve. Acorda rapidamente e mantém contato ocular ao estímulo verbal por tempo inferior a 10 segundos. É um paciente que você se aproxima, faz o estímulo tátil, o estímulo verbal, ele abre os olhos, fixa o olhar em você e volta a dormir. Menos 3, sedado moderado. Movimento, abertura ocular, mas sem contato com o examinador. Então, você o aborda, ele abre os olhos, ele não fixa o olhar em você, examinador. Menos 4, sedado profundamente, sem resposta ao estímulo verbal, mas tem movimentos de abertura ocular ao estímulo tátil físico. Então, você palpa esse paciente, faz o estímulo álgico no paciente, ele abre os olhos, mas não faz contato direto com o examinador. E menos 5, coma, sem resposta dos estímulos verbais ou exame físico. Então, esta é a avaliação do nível de consciência dentro da unidade de recuperação pós-anestésica. Essa informação ela vai ser importante quando falarmos sobre a escala de Aldrich-Krulik. Então, você precisa dominar a avaliação do nível de consciência, saber quais são os instrumentos que você vai utilizar, que você vai empregar na sua assistência para fazer a monitorização do nível de consciência do seu cliente, para saber se a resposta à metabolização e excreção dos fármacos anestésicos e sedativos está acontecendo dentro de uma perspectiva prognóstica adequada, para você aplicar esses conhecimentos na escala de Aldrich-Krulik, que será o tópico da nossa próxima aula, perfeito? Então, mais uma vez, agradeço a sua presença no canal, faça o convite para que se inscreva, curta, compartilhe os vídeos e nos siga nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima.